Fala, meus amigos do Jornal dos Esportes. Hoje estamos aqui com o André Nunes. Muito obrigado por abrir o espaço aqui do Bom Sucesso para falar com a gente. Hoje vamos conversar com o treinador do Sub-15 e também do Sub-17 para entender também como funciona um clube tão tradicional no Rio de Janeiro e as divisões de base nesse clube. Cara, queria primeiro que você apresentasse para a rapaziada como você está. Hoje você está no Bom Sucesso, há quanto tempo você já está aqui? Queria que você explicasse para a gente, por favor, um pouco da sua carreira profissional. Primeiramente, eu que agradeço pelo convite, né, Patrick? Um convite inesperado, surgiu de... Se você tá passeando e viu o treino, acabou que aconteceu. Não, eu cheguei aqui no Bom Sucesso, cheguei agosto, mais ou menos, meio de agosto. Cheguei para ajudar no profissional. E aí, a base antigamente era terceirizada, do Sub-15 e 17. E aí, retornou ao clube, né, a base, e aí quando teve esse processo, tanto eu como o Marco Túlio, que estávamos ajudando no profissional, viemos para essas duas categorias. Eu fiquei de treinador do 17 e auxiliar do Sub-15, e o Marco Túlio, né, treinador do Sub-15 e auxiliar do Sub-17. E aí a gente, finalzinho de agosto, essa transição finalzinho de agosto para setembro, né, começamos esse processo de trabalho com os meninos da base. Isso agora, nesse ano de 2025, né? Isso, nesse ano de 2025. Perfeito, perfeito. E você estava explicando aqui pra gente, né, no off, comentando que tem treinos que você fazia aqui, faz em Irajá, faz no Fundão. Explica pra gente mais ou menos como funciona hoje a molecada. Isso. No início desse processo de retorno da base, a gente começou a treinar aqui algumas semanas e aí teve algumas mudanças devido ao início do campeonato profissional, proximidade, né, e o aumento de treino deles também. E hoje a gente treina quarta e sexta-feira no campo de Irajá e terça e quinta a gente treina no campo do Fundão, atrás da Faculdade de Letras. Boa, boa. Eu queria conhecer um pouquinho você também na sua carreira profissional, um pouco antes do Bom Sucesso, se você puder explicar pra gente, com compartilhar. Certeza. Eu iniciei esse processo em 2018, quando eu terminei minha faculdade de Educação Física, né, fiz a licenciatura, bacharelado, e aí eu firmei diretamente no futebol. Já passei por outros clubes de base, comecei no Arte Sul, Sim. Passei do Arte Sul, passei por América, por Boa Vista, tive uma experiência muito boa, né, curta, mas boa, no Santa Retense de Minas Gerais. Sim. Só que foi justamente quando ocorreu pandemia, e aí eu retornei, depois não voltei mais para lá. Passei por Campo Grande, passei pelo Petrópolis, né, que era o antigo Gonçalense. Então já passei por categorias, isso eu acho importante, diferentes de idades, já passei por Sub-13, Sub-15, Sub-20, e então para entender melhor todo esse processo, né, da molecada, da criançada, que é importante também. Boa, e eu já pegando esse gancho, né, você já trabalhou com diversas faixas etárias e o quanto é desafiador, né, você desenvolver, porque você está numa função que você tem atletas agora, né, de 14, 15, 16, 17, mas antes já teve também de 12, 13. Quanto é desafiador lidar com jovens atletas ainda em formação, né? Não, cara, isso é importantíssimo, porque a gente sabe que o processo maturacional de cada criança é diferente. Então, essa divisão de categorias, a gente precisa entender o que eles conseguem absorver, o que eles conseguem fazer naquela categoria. Porque o que você exige hoje em dia de um 20, 17, você não consegue exigir num sub-13, 12, porque as forças são diferentes, o cognitivo são diferentes. Então, cara, com certeza é muito desafiador. Mas eu acho que também é muito importante nós, né, na parte de comissão técnica, participar desse processo também de trabalhar em diferentes categorias para a gente entender como é que funciona, né, como é que eles conseguem ter essa evolução deles também dentro do trabalho. Boa, boa. E eu concordo com isso também, que tem que ter um jeito diferente cada faixa etária. E eu queria saber o que te mais te motiva, cara. Porque você já está há um tempo nessa, deve estar uns 8, 7 anos já, quase 8 anos. Sim. E o que te motiva a trabalhar com jovens atletas, a trabalhar com pessoas em formação, e com promissores, né, atletas promissores? Cara, acho que assim, minha primeira maior motivação é o fato de eu gostar do futebol. Então, cara, para quem trabalha com futebol, a gente conversa sobre isso, cara. Para trabalhar com futebol tem que gostar, porque a gente perde final de semana, a gente perde aniversário da família, o próprio aniversário. Feriado esquece. Feriado esquece. Às vezes a família quer viajar, a namorada quer viajar, eu falo, cara, tem treino, tem isso, tem aquilo. Então, o mais desafiador acho que é isso, é você, para quem tá dentro do futebol, é o gostar mesmo, Sim. é o gostar. Isso é o mais desafiador. E, cara, e aí você vê
você trabalhando com a molecada, você vê essa evolução dos meninos, mesmo que eles não continuem no clube que você está, eles vão para outro clube. Então, isso é o desafiador também, de você conseguir desenvolvê-los e ajudá-los no processo, sabe? Assim, você ajudar eles no processo para eles alcançarem o objetivo que eles querem, que é chegar no Vasco, no Fluminense, no Flamengo, seja fora do Rio, no Palmeiras, São Paulo, seja onde for, e conseguir alcançar o que eles almejam. Eu acho que, cara, também é muito desafiador você participar desse processo. Boa, ajudá-los. E já pegando esse gancho também, é muito importante saber, hoje você representando um Bom Sucesso, qual o principal papel. Porque a gente sabe, né, que infelizmente é muito difícil chegar todo mundo no profissional, sim, só que a gente tem um papel muito importante na sociedade, o futebol, né? Eu queria que você falasse do papel, você, pessoal, e também o clube que hoje, o Bom Sucesso, tem com esses jovens atletas, né? Cara, eu acho que tanto o meu pessoal como o do clube, com certeza é formar pessoas do bem, cidadãos. Acho que, cara, é isso, entendeu? Eles entenderem que desde novos existem processos, existem regras que eles precisam respeitar. Isso automaticamente interno para eles é muito bom, porque vai formando eles para a vida deles. Sim. Porque, né, a gente fala, cara, não larga os estudos, que é o principal, porque justamente foi o que você falou. Muitos não chegam, sim, a porcentagem é muito pequena. Então a gente sabe que às vezes, cara, o menino não vai acabar levando o caminho do futebol. Só que ele precisa estar formado para ele conseguir seguir um outro caminho de estudos, né, se formar numa faculdade, arrumar um bom emprego e como pessoa, né, saber lidar com os outros também. Acho que é importante dar essa formação, é muito boa. E isso é o papel tanto seu como treinador, como também um tutor, né, de certa forma, e também do Bom Sucesso, né? Não, com certeza, com certeza. Eu acho que o clube também ele tem essa mesma visão. Ele tem essa visão de, cara, de que o menino precisa ter uma formação, né? Acho que não só o futebol é importante, mas o lado de fora dele, o social e a formação educacional também é muito importante. Então, isso o Bom Sucesso também sabe que precisa trabalhar junto. Boa, muito bem. Pegando esse gancho, é porque você trabalha com formação de atletas, então é muito complicado e tem esse contexto todo que a gente está conversando aqui. E eu queria saber o que você mais cobra dentro de campo e fora dele para os meninos que hoje é comandado por você. Eu acho que é seriedade de trabalho. Porque eu converso muito com eles, cara, passamos do portão para dentro, as brincadeiras precisam ficar do lado de fora, os problemas pessoais que todo mundo vai ter, a gente sabe que desde o presidente ao porteiro, todo mundo tem o seu problema pessoal, mas, cara, passamos do portão para dentro, o foco, a seriedade no trabalho é primordial. Porque a gente sabe que se levar um pouquinho na brincadeira, as coisas começam a desandar e aí ninguém chega onde precisa chegar, onde quer chegar. Verdade, eu vi um pouco do seu treino lá, você cobrando os meninos, então assim, tem essa cobrança, tem essa seriedade já desde base, desde novo, mas tem que entender também que tem todo o processo da formação dos atletas. Sim, não é essa cobrança, sabe, não só o futebol, mas eu acho que o esporte de alto rendimento em si cobra isso da criança, do adolescente. A gente fala, né, criança e adolescente porque a gente tem todos esses processos, desde sub-9, 10, 11, 12, até chegar ao 20. Cara, essa cobrança, ela existe, ela acontece, e então eles precisam aprender a lidar com isso desde novos. Sim. E às vezes é complicado, sabe? Porque chega em casa e às vezes, né, é aquela cobrança do treino, é a cobrança de casa, e, cara, então é uma bola de neve que vai acumulando. Sim. E isso, cara, para a cabeça do atleta às vezes atrapalha, mas eles precisam aprender a lidar com isso desde novos. Então a gente sabe também, nós da comissão precisamos entender o limite também da cobrança, para a gente também não exagerar. Entendeu? Pra gente também não exagerar e às vezes acabar criando um mundo muito conturbado para eles. Boa, e já pegando isso também, como é manter o foco dos meninos depois de tanta distração? A gente sabe muito bem como é uma cabeça em formação, então assim, como é difícil manter esse foco? Cara, então, esse foco, ainda mais hoje em dia, né, em 2025, se pegar hoje, eu tenho 38 anos, meu tempo era totalmente diferente, sim, a internet não era dessa forma como é. Então, cara, esse foco às vezes a gente precisa controlar. Sabe? Não só o clube, mas os pais também em casa precisam estar atentos ainda a isso, porque, cara, o mundo virtual que eles veem, né, de outros jogadores não é um mundo que todos não é realidade, não né? é a realidade, não é um mundo que todos vão viver. Então, às vezes, eles olham aquilo e, sabe, a gente vê tanto que se você vê um atleta profissional chegando a jogo, às vezes é caixa de som, sim, fone de ouvido. E aí quando você vai ver isso, acontece lá no sub-8, sub-7, sabe? Então, cara, é um foco que às vezes precisa, ter um pouquinho de controle para não deixar, sabe, aflorar uma coisa que, caraca, é aquilo. Então, sabe, para conseguir o foco, às vezes é difícil a gente, sabe,
conseguir manter o atleta, porque, cara, não é aquilo, sabe? O atleta hoje da base, né, tirando os clubes grandes, né, pegando para os times médios e pequenos, cara, a gente sabe que é muito diferente. Sim. É muito diferente, então, cara, e é aquilo, aí é o amigo falando, a menininha e tudo mais, aí que quando você vai ver, cara, é um mundo, o futebol e o esporte de alto rendimento, como eu falo, é um mundo totalmente, cara, que às vezes te leva a fantasias que não acontecem. Não, e eu já até pegar essa visão também, porque a mente dos jovens já flutua bastante, né? E para manter o foco, você acabou de explicar como é complicado, e isso é uma tarefa também, não só sua, mas dos pais, do clube e tudo mais. E qual a sua visão hoje para um atleta jovem conseguir chegar no profissional? O que você acha que ele precisa ter de grande qualidade? Claro, além do talento, né? A gente sabe que não só o talento leva a isso, mas o que você diz que é a principal qualidade para levar ele ao profissional? Cara, o comprometimento. Comprometimento. É o que eu falei, portão para dentro é a seriedade do trabalho, é o comprometimento, você se doar todo santo dia aqui, sabe? Cara, o treino começa às 7, 8 horas da manhã, é o acordar cedo, é o dormir cedo no dia anterior, é a sua alimentação, é o que você faz fora do processo do clube. Né? Tem clubes que conseguem dar todo o suporte necessário, outros não, então às vezes você precisa fazer ser a mais fora do clube. Então, cara, é o comprometimento. Hoje em dia, sem o comprometimento, foi como você falou, né? O talento antigamente estava acima, hoje em dia não, a gente já sabe que a parte física ela tá um pouquinho acima. Sim. Às vezes a gente entende, por que aquele cara chegou e aquele cara muito talentoso, não. Às vezes foi justamente o comprometimento. Sim. O comprometimento levou o cara, às vezes, que é abaixo de um certo jogador, chegar e esse jogador não chegar. Comprometimento. Verdade. Eu tô com você nessa aí. E a outra que eu ia pegar para você também, hoje a gente tem, principalmente depois dos anos 2000 para cá, um índice tão grande de jovens saindo do Brasil, né? Às vezes não chegando nem a estrear no profissional aqui, já vendidos, ou pessoas que não têm tanto estrelado já saem para procurar uma nova oportunidade lá fora. Puxando o nosso histórico do Brasil, né, principalmente do Rio, a gente formou diversos atletas que chegaram à seleção brasileira e tudo mais, e não só exclusivos grandes do Rio de Janeiro, né? A gente tem um exemplo do Bangu, tem exemplo do América, do Olaria, do Bom Sucesso. Então, eu queria que você falasse hoje o que você vê de dificuldade para os clubes médios pequenos, né, para formar esse atleta, chegar no profissional e render no profissional, e também como você vê os jovens saindo tão cedo do Brasil, né, porque acaba até perdendo um pouco da identidade do brasileiro, já sendo um brasileiro europeu, né, nesse caso. Voltando àquele tema de internet, o mercado também pela internet ele teve uma explosão muito grande. E aí, automaticamente, conseguir olhar esses meninos mais cedo na base ficou mais fácil. Sim. Né? Ficou mais fácil. Cara, eu vejo assim, sempre, hoje em dia é um sonho, a gente sabe que é um sonho dos atletas, eles saírem, né, para a Europa, saírem para os outros clubes mais cedo. Muitos meninos têm esse sonho. E, cara, eu acho que os clubes precisam processo. Trabalhar, cada clube desenvolver o seu próprio processo para aproveitar cada vez mais o atleta no profissional. E aí, de alguma maneira, conseguir confrontar esse assédio já na base para evitar que ele saia. Eu acho que cada clube precisa criar o seu processo interno, como cada um deve ter, para conseguir tanto ter esse aproveitamento e às vezes evitar que o menino, não preciso sair. Sim. Eu posso continuar que eu vou chegar lá no profissional. Posso fazer uma carreira aqui. Eu vou ser aproveitado, vou fazer uma carreira. Cara, hoje até aproveitando, hoje a gente pode citar o Martinelli do Fluminense. Sim. Que é o cara que passou na base, está no profissional e ainda está no profissional do Fluminense. Ou seja, esse é um cara que a gente pode, né, dar como exemplo hoje. Sim. Que é um cara que não saiu, mas está lá ainda. Sim. Tá no profissional, já está há bastante tempo no profissional, então, ou seja, fez parte de um processo. Mas eu acho que isso é importante, os clubes desenvolverem cada vez mais os seus processos dentro do internos seus, para que às vezes isso não ocorra. Sim. Com tanta antecedência, né? Porque antigamente o menino precisava chegar até o sub-20 para às vezes sair, ou... Cara, hoje em dia não, hoje em dia o menino já está assinando um contrato com 17 anos, faz 16,
Já está tudo estão em jogo. encaminhado. Exatamente, já está tudo encaminhado. Então acho que o processo, acho que dos clubes internos, cada vez que eles desenvolverem, cada vez que eles melhorarem isso, com certeza eu acho que pode ser uma mudança que aconteça no futebol. Boa, e pegando já essa resenha que a gente está tendo aqui, é muito importante também para os clubes menores e um clube já com um pouco de dificuldade, às vezes, na questão financeira, um atleta desse, né, para elevar ainda mais. Eu até dar um exemplo do Mirassol, que recentemente está na Série A e deve ir para a Libertadores. É um clube que se estruturou muito pela venda do Luiz Araújo. Sim. Então, assim, hoje eles até agradecem muito pela forma que foi, que ele saiu do Mirassol para o São Paulo. Então, não foi nenhuma venda para o exterior. Sim. Então, assim, o quanto hoje você vê isso, você no papel de profissional dentro do Bom Sucesso, da importância de tentar manter esses atletas, para também, além do profissional, do atleta ser bom, ele seguir a escadinha correta e alcançar o profissional no clube que o revelou, e também para o clube, né? Essa questão financeira que um dia pode chegar com uma venda batendo 1 milhão, batendo algumas coisas que reformula toda a história do clube, né? Não, com certeza, cara, porque o principal ativo do clube são os atletas. Sim. Não é o patrocínio, não, cara, é o atleta. Porque se você moldar o atleta de acordo com aquele seu processo que você tem interno, exatamente, você pode alcançar essa venda de chegar a 1 milhão, como você citou. E aí o Mirassol é um excelente exemplo. Sim. Cara, o Luiz Araújo passou, chegou e foi vendido para o São Paulo, não precisou ir para fora, foi como você falou. Então, Sim. o Mirassol criou o processo dele. Então, acho isso importantíssimo, com certeza, cara. O clube precisa cada vez mais valorizar o seu atleta, né? Conseguir fazê-lo se formar, Sim. né? Para ele não chegar com um defeito. Sim. Às vezes, não consegue chutar com uma perna ruim, Sim. não tão bem, sabe? Então, esse processo de formação é importantíssimo para justamente quando outros clubes olharem para o Bom Sucesso, opa, ali tem alguma coisa. Ali tem uma formação certa, uma formação boa, sim. entendeu? Então, acho que isso é importantíssimo. Com certeza, para o clube, né, de menor investimento, conseguir trazer os olhos para dentro do seu clube com a sua formação, isso é importantíssimo, cara. Com certeza, é o que vai fazer um ativo muito bom do clube. Perfeito. E o que está sendo feito no Bom Sucesso para esses ativos do clube serem ainda mais valorizados, né? Qual o trabalho hoje que te é orientado e o que você faz também nas divisões para que os atletas tenham melhoras e condições de chegar no profissional? Cara, é o ensino. A gente precisa fazer, repetir. Ou errou, faz de novo, errou, faz de novo. Vamos lá, conserta e assim vai. Parte técnica, faz, mostra para eles qual o motivo do porquê que está fazendo aquilo, por qual motivo você tem que girar o corpo de uma maneira, dominar daquele jeito. Cara, é ensino. É o que vai fazer o menino se formar, desenvolver. E o cognitivo dele vai observar aquilo e aí a maturação dele também vai desenvolver, é importantíssimo. O ensino é o crucial. É o crucial. E qual mensagem você deixa para as famílias dos atletas que trabalham com você? Confiança. Confiança, porque se a gente não conseguir ter essa confiança das famílias, eles vão ter um pé atrás de deixar os atletas com a gente, vão retirar o atleta do clube. Então, tanto nós da comissão como o clube, no geral, a gente precisa, sabe, transparecer essa confiança para os familiares, para eles terem essa confiança de deixar os filhos deles com a gente, que é uma responsabilidade muito grande. Boa, boa. E qual o momento hoje mais marcante no Bom Sucesso que você viveu sendo professor, sendo treinador dos meninos? Cara, eu tive 2, né, como eu falei, eu estou recentemente no Bom Sucesso, Sim. Assumi recentemente, né, o Sub-17. Foi a nossa primeira vitória no campeonato, na Copa União, que a gente está jogando nesse segundo semestre, e a nossa primeira derrota também. Foi marcante porque tanto na primeira vitória conseguimos, isso deu para eles um incentivo a mais, que as coisas estão começando a acontecer, está começando a dar certo. E eu falo na derrota porque tivemos na nossa primeira derrota no campeonato, né, de 9 jogos, não foi a nossa primeira derrota, só tínhamos tido vitória e empate. E quando acabou o jogo, eu consegui ter com eles dentro do vestiário, sabe, um momento de fala com eles que foi muito bom. Eles tiveram uma união muito boa e aí eu saí do vestiário, deixei eles se reunirem entre eles. E aí eu do lado de fora escutando, sabe, eles tiveram palavras boas entre eles, sabe, de união, de força. E isso, sabe, alimentou mais o trabalho. Então acho que tanto às vezes as pessoas não gostam de falar derrota, mas acho que essa primeira derrota foi importante porque trouxe um espírito maior para eles, entendeu? Sim. E foi importante. Então essa primeira vitória, primeira derrota, acho que foi um ponto forte.
Boa. André, muito obrigado pela resenha, tá? Gostei muito do nosso bate-papo. É muito importante também a gente falar para o público como é feito a formação. E assim, o Rio de Janeiro não são só feitos de 4 clubes, né? Sim, são feitos de com milhões de certeza. clubes aqui. Com E a gente está falando de um clube aqui que tem seus anos de histórias, então sua glória também. Então é muito importante conhecer e bater papo com pessoas que trabalham no futebol. Eu queria que você deixasse seu recado para o pessoal que acompanhou nosso bate-papo. Não, sim, mais uma vez eu que agradeço pelo convite, Patrick. Cara, assim, meu recado novamente a confiança, tanto os torcedores do profissional, os familiares da base, cara, confiança, acreditem no trabalho que está sendo feito. Hoje o Bom Sucesso é líder da série B1, do campeonato profissional. Cara, a gente está um empate de ser campeão da B1, né, e automaticamente já garantir a classificação. Brigar por essa semifinal, que aí vai dar o acesso ao Bom Sucesso, essa final também. E aí, cara, é aquilo, já uma outra vitrine, uma vitrine já de segunda divisão. Sim. Então, cara, é confiança. Confiança no processo que está sendo tanto feito no profissional como na base, é confiança. Boa. Obrigado, rapaziada. Obrigado, André. Obrigado, Patrick. Obrigado, Bom Sucesso, também por abrir o espaço para conversar com a gente. E é isso, meu galera. Curta, se inscreva e deixe seu like no nosso vídeo. Abraço. Valeu!